Olá a todos, tudo bom com vocês? Como passaram as férias? Espero que bem, estava morrendo de saudades. Pessoal aí do YouTube, como vocês estão? Tudo bem? Tava morrendo de saudade de vocês também. E vamos agora, gente, começar mais uma Pena Live, a nossa Pena Live #9. E aí, nessa Pena Live, nós vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos da teoria do crime. Tô vendo que vocês já estão chegando, né? Boa noite, Cleide, tudo bom? Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Tô cenando pro pessoal aqui. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Ricolivas 76, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Samira Santos, boa noite. Boa noite para vocês, gente. É uma grande alegria recebê-los novamente, né? Rafa, querida, boa noite. É uma grande alegria recebê-los novamente aqui no meu Instagram, no meu YouTube, para falarmos sobre temas super relevantes do direito penal. Na verdade, para falarmos sobre temas super relevantes da teoria do crime. E vejam, né? A Cássia entrou, Cris entrou, o pessoal tá chegando aí. E vejam que é extremamente importante a gente estudar a teoria do crime. E nós já estamos quase, eu acho que a gente já tá na metade do nosso curso já. Helena, boa noite. Joyce, boa noite para todos e todas, né? Também tava morrendo de saudade de vocês. Deixa eu fazer o diamante aqui, né? Tava, assim, gente, tava morrendo de saudade de vocês, E nós já estamos na metade aí da nossa teoria do crime, do programa, né? Do que seria o programa de teoria do crime. Claro que isso tudo super resumido, né, gente? Porque nós só temos 1 hora aqui por semana. Mas já dá para ter uma ideia de como teoria do crime é legal, como o penal é mais legal e como a gente precisa conhecer os elementos do crime para poder trabalhar. Vou só contar rapidinho aqui para vocês. O nosso queridíssimo professor da Espanha, diretamente da Espanha, super lindo, super maravilhoso, também te mando aquele abraço super mega maravilhoso. Tô morrendo de saudades, viu? Vem pro Brasil logo mais. Um beijo. E aí, o que eu tava falando? Até esqueci, ó. O Andrezinho entrou aqui, eu até esqueci do que eu tava falando, de tanta saudade que eu tenho dele. Olha como é importante a gente saber sobre os tipos penais, sobre a teoria do crime. Eu estou atendendo um flagrante que nem aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu num outro estado da federação. E seria um flagrante de furto de veículo, qualificado aí pelo transporte do veículo entre estados. Mas, na verdade, teve um erro de tipificação, porque, na verdade, não foi furto de veículo. Na verdade, a gente teve uma pessoa que locou um veículo, estava andando com um veículo, foi interceptado pelos policiais e aí falaram que essa pessoa estaria transportando para vender o veículo, né? Mas um detalhe básico é o de que esse veículo essa pessoa ainda estava dentro do prazo, no próprio contrato de locação para devolver o veículo. Então, a gente não pode falar aí de uma subtração, de um furto de veículo nessas condições. A conduta é completamente atípica. Então, vejam como é importante a gente estudar a teoria do crime, entender os elementos do crime, para a gente depois, na vida prática, a gente conseguir efetivamente saber o que se adequa à conduta penal e o que não se adequa aos tipos penais em questão. Tá bom, gente? Bom, o pessoal já chegou, né? Acredito que a maioria já chegou. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa Pena Live de hoje. Na nossa última Pena Live, que foi a nossa Pena Live 8, eu estava falando para vocês sobre as teorias da conduta, tá? Então, eu fiquei devendo falar
né, tratar com vocês as teorias da conduta. E não tratei na semana passada porque o tempo já estava muito apertado, então vamos falar sobre elas agora porque elas são extremamente importantes. Nós temos várias teorias que explicam a conduta humana. Vamos lembrar aqui, então, como a gente está voltando de férias, né, vamos fazer um apanhadão aqui. Primeiro, quais são os mantras do direito penal que devem estar sempre na nossa cabeça? O primeiro deles é o de que crime, pelo conceito analítico, né? Crime é o fato típico, antijurídico e culpável. O segundo mantra é o de que, portanto, são elementos do crime a tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. O terceiro mantra que nós temos que ter em mente é que são espécies de culpa, a negligência, a imprudência e a imperícia. E o quarto mantra, super importante do direito penal, é o de que dolo e culpa estão na tipicidade. Dolo e culpa são analisados no primeiro elemento do crime, que é a tipicidade. Tudo bem, gente? Já revisamos os mantras do direito penal? Então vamos começar a destrinchar cada um desses elementos. Antes da gente falar de tipicidade, né? O que é a tipicidade? A tipicidade nada mais é do que a subsunção, a ligação, a adequação daquela conduta humana com o tipo penal, ou seja, com a descrição daquela conduta em uma lei previamente constituída. E para a gente ter essa adequação, para a gente ter essa subsunção da conduta à norma penal respectiva, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma conduta. Então, veja, para a gente começar a analisar a tipicidade, nós precisamos de alguns pressupostos. Quais são esses pressupostos? Em primeiro lugar, eu preciso de uma conduta. Sempre quando eu falo numa conduta, estou falando numa conduta humana. Além disso, eu preciso de um resultado. Esse resultado, ele tem que ser penalmente relevante, ele tem que ser importante para o direito penal. E entre a conduta humana e o resultado penalmente relevante, eu preciso daquilo que nós chamamos de nexo de causalidade. Aquele resultado, ele deve ter tido como causa aquela conduta humana. Toda vez que nós não tivermos esse nexo, nós não teremos aí esse pressuposto, o terceiro pressuposto da tipicidade. Portanto, nós não teremos um fato típico, o fato não será típico. Tá? Tudo isso a gente está analisando numa etapa anterior à tipicidade, são os pressupostos da tipicidade. Para a gente poder analisar essa ligação, essa subsunção, eu preciso de uma conduta, que será sempre humana, eu preciso de um resultado, que será sempre penalmente relevante, e eu preciso de um nexo de causalidade, que é a ligação entre aquela conduta humana e aquele resultado penalmente relevante. Professora, você pode me dar um exemplo? Claro, vamos ao exemplo, né? E aí, eu já vou começar fazendo o que eu mais gosto, que é matando os meus alunos tudo, né, gente? Tudo de forma fictícia, tudo em prol da ciência. Então, deixa eu ver quem eu vou matar aqui. O Riquelme eu já matei. Eu vou matar deixa eu ver aqui. Quem queria ser morto? Por favor, falem aqui pra mim. Eu vou. Na verdade, assim, ó. Eu vou matar o Pablo, que eu vi que o Pablo entrou aqui na nossa aula, né? Faz tempo que eu não mato ele. Então, veja. Se eu dou tiros em direção ao Pablo, vamos supor que a gente tá numa situação. Michele, logo mais eu te mato. Fica aí que sua hora vai chegar, tá? Então, veja, se eu estou aqui, né, dentro de casa, a gente começa a discutir e eu pego uma faca e dou 3 facadas no Pablo e mato o Pablo. Veja que nós temos aí os pressupostos da tipicidade. Eu tenho uma conduta humana, conduta da Heloísa, de dar 3 facadas. Eu tenho um resultado penalmente relevante, que é a morte do Pablo. E eu tenho o nexo de causalidade. O nexo de causalidade nada mais é do que essa ligação. O Pablo morreu em decorrência das facadas que eu dei nele. Então, a partir daí, nós podemos fazer essa subsunção, essa ligação da norma penal,
do tipo penal de homicídio, que está lá no artigo 121, caput do Código Penal, né, se não for qualificado, com a conduta humana da Heloísa. Heloísa que desferiu 3 facadas no professor Pablo. Espero que ele esteja bem, né? Depois dessas 3 facadas, eu espero que ele esteja bem. Bom, gente, então veja, ao longo do direito penal, estudar a história do direito penal é também estudar as diferentes noções que os nossos doutrinadores, que os nossos estudiosos tiveram sobre a conduta humana. Porque veja que a conduta humana ela é extremamente importante para o direito penal. O direito penal ele trabalha com a conduta humana a todo momento, com a conduta, tá? Vou falar conduta, mas quando eu falar conduta, vocês já sabem que é uma ação ou omissão humana e que essa ação ou omissão humana dentro do direito, quando a gente fala em conduta, ela é penalmente relevante. E nós tivemos várias teorias da conduta, nós temos várias teorias da conduta para tentar explicar esta conduta dentro do direito penal, mas eu separei aqui as 3 principais que vocês devem conhecer. E quais são elas? Primeiro, eu tenho a teoria causal naturalista. Então, veja, a teoria causal naturalista, ela surgiu principalmente na escola clássica, principalmente, na verdade não é bem a escola clássica, mas é o positivismo. Ela nasceu durante o positivismo. E veja, nessa primeira concepção que nós tivemos sobre conduta, né, sobre a conduta humana, o que seria essa conduta? A conduta seria um simples movimento físico, uma transformação do mundo exterior, podendo ser percebida pelos sentidos. Então, nessa primeira noção que o direito penal teve sobre a conduta nada mais seria do que um movimento físico, uma transformação do mundo exterior dotada de sentido. Professora, como assim? Vamos lá. Então, para a teoria causal naturalista, o que seria ação? A ação seria simplesmente o movimento físico. Vou mostrar para vocês um movimento físico. Se tomar água fosse crime, se nós tivéssemos um tipo penal que caracterizasse a conduta de tomar água, né? Pena, reclusão de, 6 meses a 2 anos. E eu, durante a live, né, estou falando com vocês e levasse o copo até a boca e tomasse a água. Deixa eu fazer isso que eu tô com sede. Pronto. Pratiquei uma conduta. Isso, para a teoria causal naturalista, para os positivistas, é uma conduta. Uma simples transformação do mundo exterior. Professora, como assim uma simples transformação do mundo exterior dotada de sentidos? Vejam que para levar o copo até a boca, eu precisei movimentar, né? É toda uma força muscular e as normas da física, elas podem explicar bem isso. Eu precisei movimentar todos os músculos do meu braço, eu precisei fazer esse movimento de pega, né? De fechar a mão, de travar aqui no copo, de levar o copo até a boca, de fazer a deglutição, de engolir a água e de forma que eu sacio aí a minha sede. Vocês conseguem perceber quando eu faço isso, não conseguem? Através da visão? Então, tanto é uma transformação física que vocês conseguem perceber. Quando eu faço assim, vocês conseguem ver, né? Se vocês estivessem perto de mim, vocês conseguiriam ouvir o barulhinho de eu tomando a água. Quando eu engulo a água, faz aquele barulhinho. Se não fosse água, né? Se, por exemplo, fosse uma cachaça, vocês estivessem perto de mim, vocês iam conseguir sentir, inclusive, o odor da cachaça ou de alguma outra bebida que eu estivesse ingerindo. Então, tudo isso mostra o quê? Mostra que a ação é uma transformação do mundo exterior percebida através dos sentidos. E veja que os positivistas não estavam errados, eles estavam certos. A ação é uma transformação, sim, do mundo exterior dotada de sentidos. Agora veja, estava faltando aí um elemento fundamental, um elemento que revolucionou o direito penal. E esse elemento ele foi trazido com a teoria finalista, principalmente com o nosso maior finalista aí, que é o Hans Welzer.
O Hans Welzel, ele trouxe a teoria da ação final ou teoria finalista da ação. E qual é a diferença? Olha a grande sacada do Welzel, tá? Eu vou falar aqui, e no começo parece sem importância, sem maior importância, mas essa sacada do Welzel, ela vai ter reflexos e vai fazer toda a diferença para toda a teoria do direito penal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou com sede, tá? Então vamos pegar o mesmo tipo penal fictício, né? Tomar água, então tomar água agora é proibido, ninguém pode tomar água, pena reclusão de 6 meses a 2 anos, que eu tinha falado. Eu tô com um copo aqui, tá? Tô com um copo aqui em cima da minha mesa, eu estou com sede, eu quero tomar água, mas eu tô aqui e o copo tá aqui, eu tô aqui e o copo tá aqui, eu olho pro copo, o copo olha pra mim, né? Então veja, antes de eu movimentar os meus músculos, no sentido de pegar o copo, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu me mexer, antes desse movimento físico, né, perceptível pelos sentidos, eu preciso de uma coisa muito mais importante. O que é essa coisa muito mais importante? Quem quiser colocar, pode colocar aí, tá? Enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu ler aqui no nosso material. Ah, gente, nosso material já está disponível para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá, todos os materiais estão disponíveis ali. E eu já tô vendo gente que tá respondendo aqui. Por favor, façam suas apostas, né? Deixa eu ler aqui no nosso material Teoria Finalista. Para a teoria finalista, a ação não é uma simples transformação do mundo exterior, mas uma transformação física dotada de sentido. O que significa isso, uma transformação física dotada de sentido? Gente, teoria finalista da ação ou teoria da ação final. Antes de eu me mexer, antes de eu ter qualquer movimento muscular, no sentido de pegar o copo, eu preciso de alguma coisa muito mais importante, que é exatamente vocês estão acertando aí, que é o quê? É a vontade. Vontade. Não necessariamente dolo, Cássia, quase lá, ó, bateu na trave e quase entrou no gol. Mas nós estamos falando ainda da vontade. Então veja, para que eu pegue o copo, para que o meu corpo, né, seja todo dirigido para pegar o copo, eu preciso antes do que? De um comando cerebral. Esse comando cerebral, ele é dado pela minha vontade. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque como a Cássia colocou, né, essa vontade, ela vai fazer toda a diferença dentro do direito penal, porque ela vai se traduzir, aí sim, viu, Cássia? Aí sim, no dolo. Então, por isso que Welzel, ele foi tão importante, né? Porque ele trouxe o dolo e a culpa como elementos essenciais do crime, como elementos essenciais não apenas da tipicidade penal, mas do crime de uma forma geral. Então, veja, não basta apenas que eu tenha vontade, né? Vamos voltar aqui na vontade. Eu tô com sede, o copo tá aqui. Eu tô com sede, o copo tá aqui. E eu tô morrendo de vontade de tomar água. Se eu permanecer inerte e não dirigir essa minha vontade para a movimentação física, nada acontecerá. A mesma coisa vai acontecer quando eu quero matar alguém. Então, vamos supor que eu queira matar alguém. Deixa eu ver agora sim, né? A hora da nossa querida chegou. Da Michele Morales. Então, eu quero matar a Michele. Eu quero porque ela é minha inimiga, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, eu morro de inveja dela. E eu fico aqui, nossa, eu quero tanto matar a Michele, eu quero muito matar a Michele, quero tanto. Poxa, como que eu vou matar a Michele? Aí fico imaginando milhares de coisas na minha cabeça, como eu vou matar a Michele, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, aquela coisa toda. Veja, se eu ficar só no campo da imaginação e da vontade, eu não poderei ser punida por esse sentimento. Por quê? Porque o Welzel, ele faz essa associação, né? Ele faz essa associação da vontade que é dirigida a um fim determinado. E esse fim determinado tem que ser relevante para o direito penal. Então,
para a teoria finalista da ação, eu só poderei ser punida se, através daquela minha vontade de matar a Michelle, eu vou lá, vamos supor que eu compre um veneno e coloque no suco da Michelle. Ah, a Michelle precisa necessariamente beber o suco e morrer? Não, porque daí nós temos a tentativa, né? Mas o simples fato de eu ter me movimentado nesse sentido, né? Vamos supor que a Michelle, eu tenha posto o veneno no suquinho da Michelle, a Michelle ia tomar arsênico, ó, a Michelle já tá até me ajudando falando qual o veneno que ela mais gosta, né? Então, arsênico. Coloco arsênico no suquinho da Michelle, no suquinho de morango da Michelle e deixo lá. E ela sempre toma o suco, tá, gente? Todo dia, um pouquinho antes da aula, ela toma o suco. Vejam que se naquele dia acontece alguma coisa, ela chega atrasada ou ela derrama o suco e não consegue tomar, de toda forma, eu iniciei a execução do crime. Eu tinha vontade, eu fiz essa transformação física dotada de sentido e iniciei a execução do crime. Então, nós teremos um crime tentado, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, não basta apenas a vontade e não basta apenas o movimento físico. É necessário que esse movimento físico seja coordenado por esta vontade e tenha como finalidade a prática de uma conduta prevista num tipo penal. Com isso, o Wetzel revolucionou todo o direito penal, tá? Por quê? Vou voltar a dizer. Porque ele centrou o estudo da tipicidade no dolo e na culpa. Professora, e a questão da culpa, né? Eu vou falar aqui rapidinho porque a gente vai voltar nessa matéria, tá, gente? A questão da culpa é a seguinte, como que o Wetzel tenta explicar a culpa? Porque na culpa não existe a intenção diretamente voltada para a prática daquele resultado típico. Mas ele fala que na culpa, embora não exista a intenção da prática do resultado típico, por exemplo, a morte de alguém, no homicídio culposo, por exemplo, existe a intenção da inobservância da regra técnica. Então, haveria aí a intenção de não se observar uma determinada regra de cuidado. Por exemplo, se eu mato alguém atropelado. Ah, eu não tinha a intenção de matar essa pessoa atropelada, mas eu saí de casa super apressada e eu não vi o semáforo que estava vermelho naquele dia, porque eu saí muito atarantada, muito apressada. Ou então, eu não vi a faixa de pedestre. E quando eu passei com o carro, o pedestre estava cruzando a faixa de pedestre e eu acabei matando essa pessoa. Então, veja, embora eu não tenha saído de casa com a intenção, né, quero matar alguém, eu saí pro Wetzel com essa intenção de não observar a regra de cuidado no trânsito e com isso acabei causando o resultado. E isso é bem controvertido na doutrina. O Wetzel recebeu inúmeras críticas em relação à questão do crime culposo, né? Mas é assim que ele define, tá? Tô vendo várias pessoas que estão entrando. Gente, beijo. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas Ingrid, Eduarda, professor Lucas, um beijo muito grande pra vocês, morrendo de saudade de todos. Vou fazer aqui o diamante, tá? Não vou mais fazer coraçãozinho, agora é só diamante, que vocês precisam ser lapidados e eu também. Então é isso. E por fim, gente, nós temos a teoria funcionalista. Veja que uma coisa importante que eu tenho pra falar pra vocês aqui. A teoria finalista, ela não altera a causal naturalista. Na verdade, ela complementa a causal naturalista. E vocês vão ver que aqui uma complementa a outra, tá? A teoria finalista, ela vai pegar os pressupostos da causal naturalista, mas ela vai agregar um novo elemento. Que novo elemento é esse? O elemento da vontade finalisticamente direcionada para aquele resultado penalmente relevante, tá? Então, a teoria finalista, ela vai pegar ali aquele movimento físico do positivismo e vai agregar a vontade finalisticamente orientada. E a teoria funcionalista? A teoria funcionalista, ela vem principalmente com os funcionalistas. Então, os principais funcionalistas que nós temos e estudamos no Brasil são o Klaus Roxin, o Günther Jacobs e o Jeschek. Mas principalmente mesmo o Roxin.
E o Roxin, principalmente, ele vai trazer, dentro do conceito de ação, ele vai introduzir a questão do risco proibido. Então, veja, para a teoria da ação dentro de um panorama funcionalista, e aí quando eu estou falando panorama funcionalista, eu estou falando principalmente de Klaus Roxin, tá? Não basta que a conduta seja um movimento físico externo, perceptível pelos sentidos, não basta que ela seja finalisticamente orientada pela vontade. Além de tudo isso, que veio com as escolas anteriores, é necessário também que a conduta tenha envolvida, embutida nela, a ideia de risco proibido. E o que seria esse risco proibido? É mais ou menos o seguinte, gente, todas as condutas humanas, elas pressupõem um determinado risco. Para os funcionalistas, o crime, ele só vai acontecer quando o criminoso, com aquela conduta, ele eleva o risco da ocorrência do resultado acima daquele socialmente permitido. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, e aí depois a gente volta a se falar. Esse exemplo, ele é verídico e ele foi inclusive discutido pelo Superior Tribunal Alemão. Eu acho até que eu já falei dele aqui, mas vou voltar a falar. Numa determinada fábrica de pincéis, lá da Alemanha, a lei alemã, ela fala que toda fábrica de pincéis que usa pelos de cabras deve usar um determinado desinfetante, tá? Para eliminar as bactérias e os germens que existe nos pelos de cabra, que não faz mal às cabras, mas faz muito mal aos homens. Numa determinada oportunidade, uma determinada fábrica de pincéis não fez essa desinfecção dos pincéis, tá? Então, não usou aqueles produtos que deveria ter utilizado para lavar os pincéis e retirar essas bactérias. E aí, fatalmente, naquela fábrica, acho que 4 funcionários da fábrica morreram. Só que durante os estudos foi se verificado o quê? Que embora aquela empresa não tenha utilizado o produto que deveria ter utilizado para matar aquelas bactérias, ficou comprovado que aquela bactéria era uma bactéria extremamente ultra mega resistente, tipo um Covid, né? Só que não vírus, bactéria. E que nenhum produto existente no mercado seria capaz de matar aquela bactéria. Então veja, ficou comprovado no caso concreto que usando o produto que deveria ter sido utilizado para lavar o pincel ou não usando o produto, o resultado seria exatamente o mesmo. Os funcionários teriam respirado aquela bactéria e teriam morrido de doenças pulmonares causadas por aquela bactéria, que era uma bactéria totalmente nova, que ninguém conhecia e que nenhum produto de desinfecção seria capaz de matar. Então veja, qual foi o desfecho deste caso lá na Alemanha? Lá na Alemanha, como eles estão com a teoria do funcionalismo muito mais adiantada do que nós ainda trazemos algumas coisas do funcionalismo, mas nós ainda estamos bem arraigados ao finalismo do Wälzer, tá? Lá na Alemanha, o dono dessa fábrica, ele foi inocentado pelo homicídio culposo dos seus funcionários. Se fosse aqui no Brasil, muito provavelmente ele seria condenado. Por quê? Porque, veja, se a gente for pensar da forma finalista, bom, ele deveria tomar um cuidado, né? Que era usar o produto lá para lavar os pelos de cabra. Ele não tomou esse cuidado. Em decorrência disso, os funcionários pegaram a infecção por aquela bactéria e morreram. Então, muito provavelmente, se fosse aqui no Brasil, essas pessoas seriam punidas, os donos da fábrica seriam punidos pelo homicídio culposo dos seus funcionários. Agora, como que esse mesmo caso foi resolvido lá na Alemanha? Com a teoria da imputação objetiva, porque veja, o fato de aplicar o produto ou não aplicar o produto naquele caso específico mudaria alguma coisa? Não. Ficou comprovado, a perícia demonstrou que não mudaria em nada, porque nenhum produto de desinfecção que fosse utilizado iria matar aquele tipo de bactéria, que era uma bactéria desconhecida. Então, veja,
Ao não lavar os pincéis, embora, né, os donos da fábrica aí não tenham utilizado uma regra de cuidado que deveriam ter utilizado, lavando ou não lavando, eles não aumentaram o risco proibido, não aumentaram o risco da morte dos seus funcionários. Então, lá na Alemanha, eles foram absolvidos pelo crime de homicídio culposo dos seus funcionários. Olha que coisa interessante, né? E isso chegou, claro, até o Superior Tribunal Alemão, mas eles foram inocentados. Então é isso, tá, gente? Essas são as 3 teorias da conduta. Já adianto para vocês que nós utilizamos a teoria finalista, principalmente, com alguns vieses da teoria funcionalista. Em alguns momentos usamos a teoria funcionalista, mas em mais de 90% dos casos utilizamos ainda a teoria finalista, porque estamos bastante arraigados à teoria finalista da ação do Hans Welz. Aí, aqui, gente, falando um pouquinho, né, de formas da conduta, e aí eu vou aqui acenar para todo mundo que tá entrando. Não consigo falar o nome de todo mundo, mas estou acenando aí para vocês. Grande alegria ter vocês aqui comigo de novo. E vamos falar um pouquinho sobre as formas de conduta. Então, veja, nós temos aqui 2 formas de conduta, 2 formas de atuar. Nós podemos atuar através da ação e nós podemos atuar através da omissão. Então, uma conduta, ela pode ser penalmente relevante, ela pode trazer consequências para o direito penal, tanto através de uma ação, quanto através de uma omissão. E o que será que é uma ação? O que será que é uma omissão? Vejam aqui, gente, a ação é um comportamento positivo, um fazer alguma coisa. Um fatere, né? Um fazer alguma coisa. Então, veja, professora Heloísa, mais alguém para morrer hoje, por favor, né? Gostaria muito, já matei o Pablo, já matei a Michele, gostaria muito de matar mais um de vocês, tá? Então, enquanto vocês se habilitam aí para ver quem que eu vou matar hoje, vejam que eu voltei de férias com a corda toda, né? Querendo matar muitos de vocês. Então, veja, professora Irley também, grande satisfação ter você aqui com a gente, morrendo de saudades. Helena, minha querida, vou te matar. Então, veja, a Cássia, sua hora vai chegar, tá bom? Aguenta aí que sua hora vai chegar. Deixa eu matar a Helena primeiro, você será a próxima vítima. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Tava com saudade disso. Olha só, a Michele... mas você morreu, né? Acabei de te matar. Então, como foi a experiência, Michele? Escreva aí no chat pra gente, tá bom? Como tá sendo a sua experiência de pós-morte? Você tá bem? Tá passando bem? Tá tudo certinho? Então, vamos lá. Gente, então quem eu ia matar mesmo? A Helena. Então, vejam aqui. Então, vamos supor que eu mate a Helena com um tiro, tá, Helena? Pra gente diversificar um pouco. Eu desfiro 2 tiros em direção a Helena com a intenção de matá-la. E efetivamente ela morre. Então, veja, gente, neste caso, eu tenho aqui uma conduta, porque a conduta, ela pode envolver tanto a ação quanto a omissão, tá? A conduta, ela pode ser... por meio de uma ação e ela pode ser por meio de uma omissão. Ação. A partir do momento que eu pego a minha pistola automática, né, com silenciador, olha que coisa maravilhosa, e desfiro 3 tiros em relação a Helena e a Helena morre, veja, o meu comportamento é um fazer, é um fatere, né? É um comportamento positivo. Eu estou lá empunhando, imaginem aqui, né? Que eu estou aqui empunhando a minha pistola no sentido de matar a pobre da Helena. E aí eu desfiro os tiros e ela efetivamente morre. Então, veja, eu pratiquei um homicídio através de uma ação. Mas eu posso também praticar crimes através de uma omissão. O que é a omissão? A omissão é um comportamento negativo, é o non facere, é o não fazer, é um comportamento negativo, é um deixar de fazer alguma coisa que a lei
te obriga, e por deixar de fazer essa alguma coisa que a lei te obriga, o resultado danoso acontece. Então veja aqui, como que seria uma omissão? Deixa eu só ler isso que está no material para vocês poderem entender melhor, né? A omissão aparece ao lado da ação como uma forma independente de conduta humana, suscetível de ser regida pela vontade dirigida ao fim. Então, gente, são dois lados da mesma moeda, tá? Eu tô aqui, isso daqui é conduta, tá? A conduta, ela pode ser feita através de uma ação e ela pode ser feita através de uma omissão. A omissão sempre está ligada a uma ação respectiva, porque só você pode entender um não fazer se eu tenho um fazer como referência. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui de um crime omissivo, omissão de socorro. Eu vejo alguém, eu sou banhista, tá? Eu sei nadar, eu tenho curso de primeiros socorros e eu vejo alguém lá na piscina se debatendo e morrendo afogado. Eu tenho condições de salvar, eu sei nadar, não vai expor, o fato de ir lá e salvar essa pessoa não vai me expor a nenhum risco, mas eu sento ali, fico olhando, né, com requintes de crueldade ainda, fico fazendo aposta com os outros pra ver se vai morrer ou se não vai morrer. Então veja, neste caso, eu estarei praticando um crime. Qual crime eu estarei praticando? Omissão de socorro. Por que omissão de socorro? Porque, veja, nesse caso, eu não estou fazendo alguma coisa que eu deveria fazer. Eu não estou socorrendo aquela pessoa, quando o direito me obriga a socorrê-la. Tanto é que o bem jurídico protegido no crime de omissão de socorro é a solidariedade humana, né? Então, veja que nesse caso, eu sou obrigada a efetuar o salvamento, efetuar o socorro. E isso desde que esse salvamento não traga riscos para a minha própria integridade física, para a minha própria vida, tá bom? Agora veja, gente, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essa tal de conduta omissiva, tá? Porque veja, nós temos dois tipos de conduta humana, como eu disse para vocês. Eu tenho a ação e tenho a omissão. Então, eu tenho tanto a conduta positiva quanto a conduta negativa. Trocando em miúdos, né, usando um nome mais técnico, eu tenho a conduta comissiva. O que é a conduta comissiva? É aquela conduta positiva, é o fazer. E eu tenho a conduta comissiva. Qual é a conduta comissiva? É um deixar de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito, ok? A Mônica entrou, gente, tô me sentindo muito feliz. Obrigada, Mônica, super te admiro, te sigo. Você é maravilhosa. Treino com seus treinos, viu? Um prazer sempre ter você aqui com a gente. Então, gente, vejam aqui. Quando que a omissão vai ser penalmente relevante? Quando que o não fazer vai ser penalmente relevante? Ela vai ser penalmente relevante quando o agente ele podia agir para evitar o resultado. Essa obrigação de agir para evitar o resultado está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos a ele? Vamos ver quais então. Então, quando que o agente tem essa obrigação de agir para evitar o resultado? Vamos ver aqui. Quando o agente tem a por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então, vejam aqui, quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Em primeiro lugar, os pais, né? Os pais, eles têm essa obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância. Eu, como mãe, não posso sair de casa e deixar o meu bebê recém-nascido sozinho enquanto eu vou viajar. Por quê? Porque se eu faço isso, tudo que vem acontecer com esse bebê recém-nascido, eu vou responder penalmente por esse resultado danoso, tá? Aqui eu tenho uma dúvida da Thaís.
Pro, a senhora falou a mesma coisa, comissão? Ah, não, então desculpe. Eu falei comissão e omissão. Comissão com CO de um lado e omissão. Comissão, conduta positiva. Eu mato alguém porque eu fui lá e dei facadas nessa pessoa. Eu vou lá, eu mato alguém porque eu fui lá e dei tiros nessa pessoa, porque eu sufoquei, porque eu matei, porque eu enforquei, porque eu coloquei veneno na comida, enfim, tá? Isso são condutas comissivas. Mas eu também posso matar alguém por não fazer alguma coisa que naquele contexto eu deveria ter feito. Então aí eu tenho uma conduta omissiva. Por exemplo, eu mato o meu bebê recém-nascido. Por quê? Porque eu fui viajar para Miami, fiquei uma semana lá e deixei a criança trancada dentro de casa, dentro do berço, num local ermo que não tem vizinhança. Ok? Então, em ambos os casos, eu vou responder por homicídio. E, inclusive, homicídio qualificado, né? Por envolver uma criança, dependendo da forma como esse homicídio for praticado, né? Porque nesse caso do recém-nascido, inclusive, a gente pode falar num meio cruel, porque eu vou matar esse recém-nascido por não dar alimentação, não cuidar da higiene desse recém-nascido e etc. Tá bom? Então, veja, o homicídio, ele geralmente é praticado por uma conduta positiva, por um fazer, não é mesmo? Então, quando eu falo assim, fulano matou ciclano, o que vocês imaginam na cabeça de vocês? Que, sei lá, a professora Heloísa matou, qual era a minha próxima vítima mesmo, que eu até esqueci aqui? A Cássia, chegou sua hora, Cássia. Então, a professora Heloísa matou a Cássia. Como que a Heloísa matou a Cássia? Ela matou com tiro, ou matou com facada, ou matou por enforcamento, por estrangulamento, colocando veneno na comida da Cássia. Existem milhares de formas de matar alguém, né, gente? Cássia, me fala aí qual a forma que você prefere pra morrer, tá bom? Mas eu também posso... Eu, Heloísa, também posso matar alguém por deixar de fazer alguma coisa que a lei me obriga a fazer. Então, por exemplo, gente, aí não pode ser a Cássia, a não ser que a Cássia seja minha filha, tá? Heloísa matou o seu próprio filho, o seu recém-nascido, porque a Cássia prefere um tiro. Então, matei a Cássia através de uma conduta positiva, porque eu fui lá e desferi 5 tiros na Cássia. Tá? Isso é um fazer. Agora, eu também posso matar alguém por deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso matar o meu filho, que é recém-nascido, porque eu fui viajar para Miami e deixei a criança no berço e deixei de alimentar, de cuidar, de dar carinho, de amamentar por uma semana. E aí, quando eu volto, né, a criança está lá morta, desidratada, por ausência de higiene, enfim, por uma série de consequências tristes e danosas. Então, veja que neste caso, normalmente, eu pratico o crime de homicídio fazendo alguma coisa. Mas, excepcionalmente, eu também posso matar alguém por deixar de fazer alguma coisa. Quando que eu vou matar alguém por deixar de fazer alguma coisa? Só licencinha aqui, que eu vou diminuir, tô com ar quente aqui, tá muito quente. Como que eu vou matar alguém por deixar de fazer alguma coisa? Para que isso aconteça, para que eu mate alguém deixando de fazer alguma coisa, eu preciso que a minha conduta esteja encaixada aqui numa dessas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, veja, tenha por lei, eu preciso ter por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o caso da mãe em relação ao filho. A própria lei, o ECA, né, e todas outra legislação que cuida do tema, traz essa obrigatoriedade. Depois, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, veja, gente, olha que coisa interessante, que sempre cai em prova em concurso público, tá? Só vocês que estão assistindo a minha live, minha Pena Live até o fim, vão conseguir fazer essa diferenciação que poucos alunos se lembram na hora de prova de OAB, concurso público. Vamos supor, e eu sempre dou esse exemplo em aula,
Vamos supor que eu e vocês, todos nós estamos no Nordeste brasileiro, tá? Tá muito calor, diferente desse frio cortante que está fazendo aqui em São Paulo. Lá no Nordeste brasileiro tá fazendo muito calor. Vamos supor que a gente esteja em Salvador, terra maravilhosa, né? De povo maravilhoso. E nós estamos todos na praia de Salvador, tá bom? Eu e vocês. Nós somos todos amigos. Eu não sou professora de ninguém neste exemplo, tá? Somos todos amigos, estamos todos em Salvador, na praia, sei lá, no Farol da Barra. Pode ser essa daí, tá? Toda praia lá é mega maravilhosa. Nós estamos lá todos em Salvador, na praia de Salvador, e aí a gente contrata, olha só, a gente contrata alguém como salva-vidas. Porque é na Barra, né? Então, beleza, Barra mesmo. E aí a gente contrata alguém como salva-vidas. Quem que eu posso contratar como salva-vidas? Escreve aí, quem quer ser o salva-vidas do grupo? A gente contrata, precisa de um salva-vidas, tá, gente? Ou uma salva-vidas também, pode ser, independentemente de homem e mulher, falem aí quem quer ser o salva-vidas. E aí a gente contrata salva-vidas, porque a gente fala assim, bom, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se o mar vai estar agitado, se não vai, às vezes toma uma cervejinha, aquela coisa toda. Vamos contratar um salva-vidas pra gente ter certeza que o nosso passeio vai ser maravilhoso, como o pessoal lá fala. Vai ser massa, né? O nosso passeio, e a gente vai adorar. Então eu contrato um juizado especial pra ser o nosso salva-vidas, né? O juizado especial tá aqui, gente, diante de mim querendo fazer um bico. Sinal de que não tá fácil pra ninguém, né? Então, o juizado especial, contrato, se o juizado especial tiver o nome, por favor, se identifique, né? E eu contrato o juizado especial, então, pra ir lá e ser o meu salva-vidas. Vamos sim, bora lá, né? Vamos, só a gente ver a passagem, a gente já vai. E aí, chega lá todo mundo, né, super empolgado e coisa e tal, e começa a ir pra praia, aquela coisa toda. Em determinado momento, alguém começa a se afogar. Ah, tá, então o juizado especial se identificou, é o Denis, eu contrato o Denis, então, para ser o nosso salva-vidas. Em determinado momento, gente, alguém vai um pouquinho mais pra dentro do mar, o mar tá agitado, começa a se afogar. Quem quer se afogar hoje? Preciso de alguém pra se afogar hoje, tá? Pro Denis ir lá salvar. Então, veja, se alguém do nosso grupo começa a se afogar, por favor, gente, preciso de uma vítima aqui, tá? Preciso de alguém pra se afogar. Se alguém começa a se afogar, nós temos aí o Denis, que foi contratado como salva-vidas e assumiu essa obrigação, né, de salvar. A Rafa, nossa querida Rafa. Rafa, você sabe nadar? Bom, sabendo ou não sabendo nadar, você vai se afogar hoje, tá bom? É o nosso prêmio de volta às aulas. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma morte por afogamento. Então, a Rafa se afoga. E aí, nós temos duas situações. Nós temos o Denis, que foi contratado como salva-vidas, e nós temos todas as outras pessoas, né? Todo o resto do grupo, incluindo eu, que não fomos contratados como salva-vidas, mas que também sabemos nadar. E conseguimos aí salvar a Rafa daquelas ondas. Vamos supor que o mar não esteja assim tão bravio. É uma situação que a Rafa realmente não sabe nadar. Então, aí ela veio uma onda, ela já começou, né, a ficar super preocupada, desesperada, e começou a gritar e começou a se afogar com o próprio desespero dela, tá? Olha o seguinte, primeira situação, o Denis não salva a Rafa, tá? Ele fica olhando a Rafa, não, vamos mudar. Primeira situação, eu, Heloísa, sei nadar, consigo salvar a Rafa, sem expor a minha própria vida a perigo, mas olha a Rafa lá se afogando, coisa e tal, e acho graça. Aí eu viro pra vocês e falo assim, gente, olha só a Rafa se afogando, vamos apostar? Vamos apostar se ela realmente vai se afogar ou se ela vai conseguir sair de lá? E aí vocês até falam assim, não, professora, mas e se ela se afogar, né? Você, deixa, né? Iemanjá leva, né? Oferenda para Iemanjá. Então, vejam aqui, gente, se eu tenho essa conduta extremamente absurda, tá? Tô aqui colocando os absurdos para que vocês possam entender o exemplo. Se eu ofereço a Rafa para Iemanjá,
tá? E deixo a Rafa se afogar e não vou salvá-la. Eu vou responder por qual crime? Respondam aí pra mim, por favor, por qual crime? Como que eu vou entender isso, né? A Rafa tá rindo, né? Depois você me conta como foi sua experiência, viu, Rafa? De ser levada como oferenda pra Iemanjá. Pelo menos você vai ser bem recebida do outro lado, né? Então, vejam o seguinte, por qual crime eu, Heloísa, vou responder? Eu, Heloísa, então vamos lá. Eu, Heloísa, assumi a responsabilidade de impedir o resultado? Não. Primeiro, porque eu não fui como professora de ninguém. Nós estamos todos entre amigos. Segundo lugar, porque nós contratamos um salva-vidas. Então, veja, nesse caso, eu não tenho obrigação... eu não vou responder pela morte da Rafa. Eu vou responder por outro crime. Eu vou responder por crime de omissão de socorro, né? E qual é o tipo penal de omissão de socorro? O tipo penal de omissão de socorro basicamente pune a conduta daquela pessoa que, diante de uma situação de iminente perigo, nada faz para salvar aquela pessoa. Nada faz no sentido de diminuir o risco ou retirar aquela pessoa daquela situação de perigo. Então, veja que eu, Heloísa, ao me omitir, né, ao deixar de salvar a Rafa, a lei fala que se eu tivesse condições eu tinha que realizar o salvamento, ou pessoalmente, ou acionando o corpo de bombeiros, mas eu não fiz nada disso. Então, por qual crime eu vou responder? Omissão de socorro. Agora, vamos analisar o Denis, né? O Denis, ele tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque o Denis, ele foi contratado como salva-vidas. Veja aqui, ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Qual resultado, né? Ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado danoso à vida dos banhistas. Então, veja, se ele olha a Rafa se afogando e eu viro pra ele e falo assim, Denis, vamos apostar aqui se a Rafa vai ser oferenda de Iemanjá, sim ou não? E ele fala assim, vamos apostar. E a gente fica lá os dois. Veja que eu vou responder por omissão de socorro, mas o Denis vai responder por homicídio, tá? E neste caso, o Denis vai responder por homicídio doloso. Por quê, gente? Olha que isso daqui é muito importante. Porque, veja, diferentemente de mim, Heloísa, o Denis, ele assumiu a responsabilidade do quê? De ir salvar. Ainda que ele não consiga salvá-la, vamos supor uma situação limite, tá? O Denis, ele foi lá, ele tentou salvar a Rafa, mas o mar estava muito agitado, ela caiu num redemoinho e por mais que ele quisesse, ele não conseguiu salvar a Rafa, mas ele tentou efetuar o salvamento, ele foi em socorro da vítima. Então aí ele não vai responder por nada. Agora, se ele fica sentado na beira da praia junto comigo e a gente apostando e ficar comprovado que ele não foi efetuar o salvamento porque ele não quis, ele estava lá e ele não foi efetuar o salvamento porque ele não quis, ele vai responder pelo resultado lesivo. E se o resultado lesivo for morte da Rafa, ele vai responder por homicídio doloso. Agora vamos supor que o Denis, né, lá, Salvador, aquela terra maravilhosa, pessoas lindas, pessoas maravilhosas, o Denis no meio, né, do passeio, coisa e tal, ele tá lá na praia, mas ele se desconcentra, porque ele vê uma pessoa muito bonita, uma pessoa maravilhosa, e ele fica olhando para essa pessoa, né, passar. Enquanto ele fica olhando, ou melhor, né, ele resolve conversar com essa pessoa. Então, ele resolve bater um papo cabeça com essa pessoa e vira de costas para o mar. No que ele vira de costas para o mar e se afasta um pouco, a Rafa começa a se afogar. Então, veja, nesse segundo caso, ele não realiza o salvamento porque ele se descuidou, porque ele não prestou atenção, né? Ele não ficou de frente para o mar olhando os banhistas. Em decorrência disso, a Rafa veio a morrer. Então, neste caso, ele continua respondendo por homicídio, mas aí ele vai responder por homicídio culposo, tá?
Cássia, eu diria que nesse caso é imprudência, tá? Por que imprudência? Porque ele não está observando a regra de cuidado durante a execução da conduta. Se fosse antes da execução da conduta, seria negligência. Agora, como é durante, então veja, durante o período em que ele está como salva-vidas e a Rafa está se afogando, ele não está observando a regra de cuidado. Então, nesse caso, é imprudência, não é negligência, tá bom? Mas de toda forma é culpa, ele vai responder por homicídio culposo. E por que isso, gente? Por que ele responde por homicídio e eu respondo por omissão de socorro? Porque ele é o que a gente chama de garante. Toda vez que a gente tiver a figura do garante ou do garantidor do resultado, essa pessoa, o garante ou garantidor, no caso de omissão, ela vai responder não por omissão de socorro, ela vai responder pelo resultado concreto, tá bom? Aqui, e nós temos a última hipótese, né, do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que fala o seguinte: como seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, veja, aqui eu vou precisar de uma outra vítima. Quem mais quer morrer afogado hoje? Preciso de outra pessoa para morrer afogada hoje. Quem quer morrer afogado hoje? Deixa eu ver aqui. Já matei várias pessoas hoje, né? Coisa maravilhosa. Então, veja o seguinte. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar o Denis, né? Porque eu sempre gosto de matar os meus melhores alunos, viu, Denis? Então, como você está aí anotando tudo, coisa boa, como prêmio como prêmio, né, eu vou te matar hoje, tá bom? Eu vim até de azul, né, gente? Porque a gente tá falando bastante de afogamento hoje. Enfim. Tá todo mundo com medo, exatamente, deles. Tá todo mundo com medo de morrer. Gente, olha, eu queria falar que eu sou totalmente paz e amor, tá? Eu só dou esses exemplos que são aí bem bizarros, porque muitas vezes através da bizarrice que vocês vão fixar na cabeça de vocês. Não tenham medo de mim, eu sou uma pessoa legal, né? Eu não saio por aí matando as pessoas, tá bom? Então, é só para vocês fixarem mesmo o exemplo. Bom, ó, a Michelle curtiu a vida pós-morte, né? Então, as minhas vítimas, elas costumam gostar e pedem para morrer várias vezes, inclusive. Gente, então vamos lá. Nessa terceira hipótese do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, o que seria isso? Vamos supor o seguinte: eu sou maratonista de natação, como a nossa medalhista, né, de ouro que nós tivemos aí ontem. Eu não me lembro só o nome dela, por favor me ajudem, mas que maravilhosamente disputou aí a competição das Olimpíadas e ganhou medalha de ouro. Então, eu sou maratonista, medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, e eu convido, gentilmente, vou convidar a Sabrina, né? Não, eu tenho que matar o Denis, então eu convido gentilmente o Denis e falo o seguinte, eu falo assim, gente, Denis, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma maratona? Aí ele pergunta assim, vamos correr? Não, nós vamos nadar. Nós vamos nadar? Tá bom, então nós vamos nadar de onde até onde, né? Aí o Denis fala assim, olha, nós vamos... Eu falo assim, olha, Denis, nós vamos nadar daqui até aquela ilha que tá ali. E a distância, né, da praia até a ilha é de 15 quilômetros. E aí o Denis fala assim, professora, mas eu não consigo, né? A senhora é maratonista, a senhora é medalhista. Quem sou eu na fila do pão? Eu não vou conseguir, não tenho fôlego. Aí fala assim, não, Denis, relaxa, fica sossegado, porque eu treino muito. E, na verdade, o que acontece? Se você não conseguir nadar, eu pego e te puxo. Nossa, eu faço treinos com peso todo dia. Isso pra mim é moleza, é fichinha. Então a gente só pega uma corda, né? Então a gente vai com uma corda, eu te amarro e te puxo, fica tranquilaço. E aí ele fala assim, você tem certeza? Você realmente me puxa? Eu falo assim, não, te puxo. E fica sussa, super fácil. Isso pra mim eu faço com o pé nas costas.
Aí tá, daí o Denis resolve comigo todo empolgado, né? Fala assim, nossa, nós vamos fazer uma travessia a nado, coisa maravilhosa, não sei o quê. Chega no meio do percurso, 7,5 km, eu extremamente cansada, viro pro Denis e falo assim, Denis, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí ele vira pra mim e fala assim, professora, mas você me garantiu, né, que você me levaria e coisa e tal. Eu só tô aqui no meio do mar, aqui, né, no meio do caminho, porque a senhora me garantiu. Eu falei assim, Denis, mas sabe o que é? É que eu não treino já faz uns 3 anos, desde a última Olimpíada que eu não treino. Vamos supor que a gente tá lá em 2023, 2024. Desde a última Olimpíada que eu não treino, porque eu tive uma torção aqui no tornozelo e eu não consigo treinar. Você me desculpe, e olha, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar, eu consigo voltar, né? Então eu vou voltar para pedir socorro. Eu volto a nado, peço socorro, você fica aí boiando, e aí a hora que eu conseguir socorro, eu venho com todo mundo e salvo você. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E coitado do Denis, não tem muito mais o que fazer, né? Ele já tá cansado, não aguenta mais. Aí ele fala assim, então tá, fica aqui esperando. E aí eu volto pra buscar socorro, mas enquanto isso, né, o Denis tá lá boiando, do nada ele começa a se desesperar e começa a engolir água e morre afogado. Quando eu volto com a equipe, eu acabo demorando bastante, quando eu volto com a equipe de salvamento, cadê o Denis? O Denis se afogou. Então veja, nesse caso, eu, Heloísa, não vou responder por omissão de socorro. Eu vou responder pelo homicídio do Denis, tá? Eu vou responder pelo homicídio do Denis. E por quê? Veja, por conta do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Porque com o meu comportamento anterior, eu criei o risco da ocorrência do resultado. Se não tivesse sido eu a segurar, olha, Denis, vem, pode vir, que eu te salve, etc, etc, o Denis não teria se metido nessa roubada, ok? Então, é isso. Todas essas hipóteses, gente, do artigo 13, parágrafo 2º, exatamente. Então, Denis, por favor, depois você me conte como está o seu pós-morte, tá? A sua situação pós-morte. Todas essas hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, são hipóteses em que eu só vou ter a responsabilidade penal pelo resultado quando eu tiver a figura do garantidor ou garante, tá? E isso é extremamente importante. E nesses casos, o garantidor ou garante, ele vai responder pelo resultado por omissão, porque ele deveria ter agido naquelas circunstâncias, naqueles casos expressamente previstos pelo artigo 13, parágrafo 2º, e ele nada o fez, tá bom? Então, gente, aqui, continuando, né, nós já estamos aí no final, no término da nossa live, mas deixa eu só falar uma coisa muito importante para vocês, pra gente finalizar, tá bom? Pra não perder o fio da meada. Então, veja, nós temos 2 tipos de crimes omissivos, tudo isso para falar o quê? Que nós temos 2 tipos de crimes omissivos. Nós temos os crimes omissivos próprios e nós temos os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Então vamos ver se vocês entendem. Eu acho que depois de toda a explicação, eu acho que tá mais fácil de entender. O que são os crimes omissivos próprios? Os crimes omissivos próprios são aqueles cuja omissão ela já está prevista no próprio tipo penal. Então, se você pega, por exemplo, a omissão de socorro. A omissão de socorro, se a gente pegar o artigo 135 do Código Penal, deixa eu dar o comando aqui para pegar o artigo 135 do Código Penal. Olha aqui, vou ler para vocês textualmente o tipo penal de omissão de socorro. Deixar. Então, veja que o verbo, ele já traz a omissão, né? Deixar de prestar assistência. O próprio verbo típico já traz a omissão. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Nesse caso, o crime tem detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, veja que esse é um tipo penal, um crime omissivo próprio,
Por quê? Porque a omissão, ela já está ali, estampada no tipo penal. Deixar de prestar assistência. O próprio verbo típico é o não fazer alguma coisa que a pessoa deveria ter feito. Deixar de prestar assistência quando deveria fazer, ok? Só que nós temos também os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, que os alunos têm muita dificuldade de entender, mas que não é tão difícil assim. Olha lá, no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, eu prefiro até a terminologia crime comissivo por omissão. O que é esse comissivo por omissão? Veja, o tipo penal, ele pune um fazer. O tipo penal, ele pune um fazer. Só que, naquele caso, excepcionalmente, por conta do dever de garante ou garantidor, lá do artigo 13, parágrafo 2º, a conduta que será punida será um deixar de fazer. Vou dar um exemplo para vocês, então, que é o exemplo que eu já dei para vocês. Homicídio. Quando a gente pensa no homicídio, o tipo penal de homicídio simples, 121 caput, ele fala matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então, veja, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. O verbo aí não é um deixar de matar, deixar de socorrer, deixar de alguma coisa. O verbo aí é um fazer, é um matar. Como que, quando a gente fala assim, Maria matou o João, o que a gente imagina? Deu facada no João, deu tiro no João, afogou o João, matou o João enforcado, asfixiado, envenenado. A Maria fez alguma coisa para tirar a vida do João, né? Diretamente. Só que, então veja, o homicídio, ele é um crime comissivo, porque o verbo que está previsto ali é um fazer, é um matar. Só que quando a gente tem o garantidor, a figura do garantidor ou do garante, do artigo 13, parágrafo 2º, nós podemos ter o crime que é comissivo praticado por omissão. Por quê? Porque nesses casos do artigo 13, parágrafo 2º, o garantidor ele tem o dever, algum dever que ele deixa de fazer. E com esse dever que ele deixa de fazer, ele acaba causando a morte da outra pessoa. Então, nesse caso, ele vai responder pela morte. Professora, e se for lesão corporal? Vai responder por lesão corporal. Então, foi o exemplo que eu dei para vocês do meu filho recém-nascido. Se eu saio de casa e falo assim, essa criança tá chorando demais, não aguento mais essa criança. Eu vou lá para Miami, vou deixar ele aqui no berço e, lavo minhas mãos. O que acontecer, aconteceu. Então, neste caso, quando eu volto para casa e essa criança está morta no berço, eu não vou responder por omissão de socorro, porque eu sou garantidora da vida da criança. Eu vou responder por homicídio. E veja, neste caso, eu vou responder por homicídio doloso. Porque quando eu saí de casa e falei assim, lavo minhas mãos, se morrer, morreu. Eu estou agindo com dolo eventual. Então, eu vou responder por homicídio doloso. Ou por lesão corporal, ou pelo que acontecer com esta criança, tá? Então, gente, tomem muito cuidado com isso. Crime omissivo próprio é aquele que prevê uma omissão no próprio tipo penal, omissão de socorro, deixar de prestar socorro. Crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão, é aquele que no tipo penal ele prevê uma conduta, uma ação positiva, por exemplo, matar. Mas naquele caso específico, devido à situação de garante ou garantidor do resultado, o crime é praticado por um deixar de fazer, tá? Como, por exemplo, o caso do salva-vidas do Denis, que se obrigou a salvar e não realizou o salvamento, como no caso da mãe que vai viajar, ela tem a obrigação legal de cuidar daquela criança e ela não cuidou. Como em inúmeros outros casos que vão se amoldar nessas condutas do artigo 13, parágrafo 2º, tá bom? Então, gente, é isso. Eu sei que essa matéria é um pouquinho chatinha, os alunos têm alguma dificuldade de entender, mas se você não entendeu essa diferença, me manda direct, me manda mensagem pelo Telegram, no particular, que eu vou ter o maior prazer de explicar para vocês, sanar as dúvidas de vocês. Agradeço muito o nosso retorno, vocês são demais. E isso é muito importante para mim, tá? Indiquem as Pena Lives
para quem vocês quiserem, marquem as pessoas, deem um ok aí, pessoal do YouTube, dá um joinha, se inscreve no meu canal, pessoal do Instagram, dá uma curtida, comenta, fala para outras pessoas, me ajuda a divulgar. A melhor forma de vocês retribuírem aí esse carinho é me ajudando a divulgar, tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês, morrendo de saudade de vocês e até semana que vem. Então, semana que vem a gente tem mais, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo muito grande pra vocês. Semana que vem eu continuo matando todos vocês em prol da ciência, em prol do direito penal, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Até mais. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.